Graça e paz, amados irmãos. Você sabe por que o Senhor vai voltar? Ele vai voltar para te buscar. O Senhor disse: eis que vou à casa de meu Pai, fazer muitas moradas, é para muita gente. Se não fosse assim, eu não teria dito. E Deus não é filho do homem para que se arrependa. Oh, glória a Deus, aleluia. Sabe por que você está aqui hoje? Não foi porque você decidiu estar. Foi porque o Senhor te buscou. A palavra de Deus diz que Ele te amou primeiro. E Ele vai mais a fundo, Ele diz que Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. A minha esposa está esperando um filho, e Deus escolhe desde o ventre da mãe dele.
Glória a Deus, aleluia. O grande missionário ainda não terminou a sua obra. Deus te trouxe aqui num culto de missão. Talvez um outro dia você venha num culto da família. Ou um outro dia você participou da ceia do Senhor. Sabe qual o propósito de darmos um nome ao culto? Para que o nosso coração mantenha a chama acesa. Quando você vir num culto de missão, você olha para si mesmo. Eu tenho que fazer missão. E aí talvez você se pergunte, o que é um missionário? Um missionário é todo aquele que foi incumbido de fazer algo ou alguma coisa. E Deus te escolheu, não foi para ficar na mamata. Deus te escolheu para anunciar as boas novas do Evangelho. Outrora você era criatura, vivia no mundo festejando, mas a palavra de Deus que você é filho, e filho também é herdeiro. Se você é herdeiro do trono de Deus, você também é herdeiro da obra dele. E o Senhor nos trouxe aqui para aprender que nós temos que fazer missão. Porque antes que Ele volte, nós precisamos entregar as boas novas do Evangelho para aqueles que ainda não ouviram. Porque antes, a palavra diz que seria pregado em todos os lugares. Você saiu da tua casa hoje. Qual foi a missão que você fez? Irmãos, a gente tem um entendimento, eu não estou dizendo que quem faz é errado, não, missão é missão. Mas a missão nas nossas vidas começa dentro da nossa casa. A missão das nossas vidas, ela começa quando nós entramos na igreja. Mas ela também, ela vai para fora. Jesus diz que o evangelho tinha que começar pregando em Jerusalém, em Samaria e nos confins do tempo. A obra de Deus não tem limite. Não pensa que você só tem que servir o Senhor aqui na hora do culto. Você tem que servir o Senhor na tua casa, no teu serviço, porque Deus entregou dons nas tuas mãos. E eu vou dar um exemplo para você. Não sei se tem médico aqui, mas eu acredito que tem professores. Você imagina um médico na sala de cirurgia, e ele sabendo de toda a ciência, de todo o medicamento para salvar aquela vida. E aquela pessoa está em apuro. Você imagina um médico cristão fazendo missão, dizendo assim, ei, aquieta o teu coração, porque os médicos dos médicos estão aqui. Você pensa numa professora, numa sala de aula, passando para os alunos a história de Cristo, a teologia histórica. Mas ela também afirmando pela fé dela que Cristo viveu, que Cristo vive e reina e que Ele vai voltar. Ensinando, educando e doutrinando uma criança. Você não precisa ser pastor, um evangelista para fazer missão. Quando nós falamos de Jesus, nós estamos fazendo missão, porque Ele é o nosso exemplo de missionário. Toda a missão da nossa vida começou através de Jesus. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo. Deus me amou, Deus te amou de tal maneira que deu o seu único Filho, para todos que nele crerem. Não pereçam, mas tenham a vida eterna. O Senhor começou fazendo missão na minha e na sua vida. Você entende por que você está aqui hoje? Você entende porque você está na Igreja Batista Bereana? Porque alguém começou a fazer uma missão na tua vida, desde o ventre da tua mãe. E o Senhor Jesus um dia subiu no monte, e Ele sabendo, prevendo a tua morte, sabendo que Ele tinha que morrer, para que nós dessemos frutos, porque se uma semente caindo na terra, ela não morrer, ela não dá frutos. Mas o Senhor, sabendo que Ele morreria, Ele chamou 12 apóstolos. E eu começo aprendendo com Jesus, se você quer fazer missão, você tem que dividir tarefas. Ninguém consegue fazer nada sozinho.
você se cansa, você para pelo caminho. Mas o Senhor Jesus chamou 12 apóstolos no monte. Ele escolheu a dedo. Não porque eles eram capazes, porque eles iam ter um ministério do lado de Jesus. E se você quer ser um bom missionário, você tem que andar do lado de Jesus. Se você quer pegar a palavra de Deus, você tem que aprender de Jesus. Porque aqueles apóstolos iam do lado de Jesus em todos os lugares, aprendendo com o Senhor. E era eles que estavam incumbidos de trazer as boas novas depois que Jesus fosse. A sua história não começou agora. A sua história começou há mais de 2000 anos atrás. Quando o Senhor Jesus pisou nesta terra através do ventre de Maria. Ele começou a boa obra na minha e na tua vida, mas eu quero te dizer que ainda ele não terminou. O apóstolo afirma dizendo que ele ainda não terminou a boa obra em nossas vidas. Oh, decanta la basúria. Oh, xalamantrias. E a Bíblia também vai dizer que os apóstolos se sentiram atarefados por causa das viúvas. Ele escolheu mais 7 presbíteros, ou evangelistas, ou missionários, para ajudar na obra do Senhor. Sabe por que eu estou trazendo as boas novas aqui hoje? Pessoas morreram por causa do Evangelho. 2 desses 7 foi Estevão e Felipe. A Bíblia diz que Paulo, que antigamente era Saulo, estava açoitando a igreja. E eu quero te dizer, meio em grandes confusões, meio em grandes tribulações das nossas vidas, o Senhor está trabalhando, porque Paulo era líder de Roma e açoitava a igreja estava sendo espalhada para todos os cantos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas Estevão e Felipe desceram para Samaria pregando o evangelho, a igreja estava sendo espalhada, porque o Senhor estava levando o evangelho das boas novas. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, porque ele pregava o sermão de Jesus, anunciando as boas novas do evangelho. E aí nós queremos ficar em casa. Eu sou salvo. É verdade, irmãos. Mas o Senhor deu a vida para você ser salvo. Pessoas deram a vida para que você entendesse sobre o evangelho. Oh, xalamante. Oh, glória. Oh, papai. Eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 8, versículo 26. Oh, glória, Senhor. Oh, glória, papai. Oh, glória. Atos capítulo 8, versículo 26, vai dizer dessa forma: um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém até o Gaza. Este se acha deserto. Ele levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cadence, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os tesouros que vieram adorar em Jerusalém, estava de volta e assentando seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te e desce o carro, e acompanha-o. Correndo, Felipe viu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: como podereis entender se alguém não me explica? E convidou Felipe, subiu a sentar junto a ele. Ora, a passagem das Escrituras que estava lendo
era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a pregação? Porque a terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Felipe então explicou e começou esta passagem das Escrituras anunciando-lhe Jesus. Pai querido e santo Deus, Pai, que o Senhor venha me ajudar, Senhor, nesta caminhada, Deus. Senhor, o Senhor escolheu a tua igreja, Pai, para pregar o Evangelho, Senhor Jesus. Eu não sei o que o Senhor tem visto em nós, Senhor, mas a tua graça, Pai, nos alcançou, Senhor Jesus. E pela tua graça, a tua misericórdia, estamos aqui, Deus, reunidos numa só fé, num só Espírito, Deus, num só batismo, Pai. Deus, abençoa os irmãos que aqui estão, Senhor. Nos motiva, Deus, a fazer a tua obra, Pai, com excelência, Senhor. Eu sei que estamos vivendo num mundo, Pai, onde as pessoas estão dispersas, Jesus, onde o amor de muitos se esfriaram, Deus. Mas eu creio que ainda existe um remanescente, Senhor, fiel à tua palavra, Deus. Usa-nos, Senhor, com poder e glória, Senhor, para que o seu nome venha a ser glorificado. Oh, Maranata, venha, Senhor Jesus. Oh, glória. E o título é As Boas Novas do Evangelho. O Senhor te chamou para pregar as boas novas do Evangelho. O texto começa a falar de Felipe, um dos 7 escolhidos. Felipe, ele tem uma visão do anjo. O anjo disse para ele: ei, desce, volta para Jerusalém. Lá vai ter uma estradinha que desce para Gaza. É um lugar deserto, é um lugar quente, provavelmente ao meio-dia. E a Bíblia vai dizer que ele foi. Talvez na cabeça dele, ou talvez na minha cabeça, ia dizer: o que eu vou fazer lá num lugar deserto? Lá não se passa ninguém. Tem uma estrada onde todo mundo usava, mas lá não se passa ninguém. Talvez o eunuco que ia passar por aquela estrada, talvez ele iria sossegado, porque a Bíblia diz que ele ia lendo um rolo que fazia referente ao que era o livro de profeta Isaías, fazendo referência ao Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Felipe foi escolhido para proclamar a boa nova do Evangelho. E Felipe agora ele recebe uma missão especial. O anjo do Senhor falou a Felipe: dispõe-te, desce ao deserto. Irmãos, para nós fazer a obra do Senhor, nós temos que estar disposto, porque o Senhor tem pressa. Quantos de nós aqui na nossa conversão levantamos o braço dizendo: eis-me aqui, Senhor? Quantos de nós já viemos aqui na frente, pedimos para orar: eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor. Mas quando Deus quer te usar, você fala assim para Ele: Senhor, eu não tenho tempo. Senhor, eu não posso ir porque está passando futebol. Senhor, eu não posso ir porque o meu Palmeiras vai ganhar. Oh, Deus. Oh, glória. Irmãos, Deus é as nossas primícias. O Senhor é o centro das nossas vidas. Ele tem que estar em primeiro lugar. Sabe por quê, irmão? Porque Ele morreu como ovelha muda. Ele não reclamou. Ele deu a vida para quê? Para que nós tivéssemos vida, e não é pouca não, é vida em abundância.
Glória, a gente olhamos para Deus e falamos assim: eu não tenho tempo. Talvez eu esteja trabalhando e não vejo mal nenhum, mas o mal está onde eu não tenho tempo para o Senhor. Irmãos, quão maravilhoso é servir a Deus. Servir a Deus é estar disposto. Você perdeu o seu sábado, perdeu o domingo. Irmãos, eu dou glória a Deus quando eu tenho que ministrar a palavra, porque a responsabilidade me faz se aproximar de Deus. Eu me desligo de tudo, eu tiro tempo para meditar na palavra, eu quero buscar, eu oro, porque a responsabilidade me cobra. Ser filho de Deus é isso, é ter responsabilidade, é estar em prontidão para quando o Pai precisar de nós. Felipe, ele não cochila. A Bíblia é bem clara, dizendo, ele foi. Deus poderia ter enviado o anjo. Ninguém melhor para pregar o evangelho do que os anjos. Mas o Senhor nos escolheu. O anjo disse a Felipe, vai e pregue lá no deserto. Às vezes Deus vai te pedir para você ir em lugares. Você não vai entender o que está acontecendo. Você quer ver um exemplo, irmão? Quem na igreja nunca sentiu de dar um abraço no seu irmão? Quantas vezes o Espírito Santo não tocou no teu coração para você se aproximar diante daquele irmão? Você não sabe o que está acontecendo, mas Deus já tinha colocado as palavras na tua boca. E você falou assim, é coisa da minha cabeça. Isso já aconteceu comigo. E eu dizia, Senhor, é coisa da minha cabeça. Quando eu olho para o lado, tem um irmão abraçando. Eu não sei o que ele disse, irmão. Quando você não faz, Deus levanta outro para fazer. A Bíblia diz que quando o pastor não cuida, Deus levanta outro para cuidar. Não pensa você que ficar na tua casa, a obra de Deus não está acontecendo. Ela está caminhando. Os mártires deram a vida pelo Evangelho, mas se eles não tivessem dado, Deus levantaria outro pelo Espírito Santo para trazer as boas novas. Não pensa você, se o pregador não vir, não vai ter culto. O Senhor vai levantar dentre nós alguém para pregar. Não pensa você que se você não vir tocar, não vai ter louvor. O Senhor vai levantar dentre nós para louvar. A obra de Deus, ela depende unicamente do Senhor. Mas o Senhor quer usar a minha e a tua vida. Será que você está disposto a fazer a obra de Deus? Aleluia, Deus. Versículo 29. E disse o Espírito a Felipe, chega-te, ajunta ao carro. Talvez Felipe parado no meio do deserto, sem ver nada, e ele avista uma carruagem. Provavelmente o eunuco viajava com algum dos seus ajudantes, numa cavalaria. A Bíblia diz que da Etiópia a Jerusalém era mais de 4.000 quilômetros, mais de 85 horas. E o eunuco foi para onde? Para Jerusalém. A Bíblia é clara em dizer que ele foi adorar. A Bíblia diz que ele foi adorar. Talvez ele nem pôde entrar dentro do templo. Porque o eunuco, para quem não sabe, quer dizer que ele era castrado. Quer dizer que ele era apto a cuidar das mulheres do harém. E para os judeus, aquele homem era impuro, ele não podia entrar dentro do templo. Mas ele viajou mais de 85 horas para adorar ao Senhor. Talvez ele era bom de dinheiro, talvez ele tenha comprado um rolo de pergaminho, porque ele vinha lendo o profeta Isaías. Aquele homem tinha desejo por Deus, mas ele não estava entendendo o que era lido. Mas o anjo do Senhor disse a Felipe, vai e explica tudo o que ele precisa saber. Oh, glória! Precisamos dar ouvida ao Espírito Santo.
Deus quer te usar e você não está dando ouvido ao Espírito Santo. As nossas vidas, quando nós aceitamos Jesus, que nascemos de novo, nós não dirigimos mais ela. Quando eu tento tomar a direção da minha vida, eu caio. Quando eu tento tomar o volante da minha vida, eu bato em um poste. Quantas pessoas estão caídas, irmãos? Porque ela quer dirigir a sua própria vida. Quantas pessoas estão se apostatando do Evangelho porque o seu ego subiu para a cabeça? Porque tirou das mãos do Senhor o controle da sua vida. É o Espírito Santo quem dita a regra na minha e na tua vida. Quando o Espírito do Santo disser, vai, faz, você faz. Quando o Espírito do Santo disser, ora, você ora. Se você estiver no trem e quiser falar em língua, fale e testemunhe a glória do Senhor. Eu fico imaginando uma pessoa que nasceu de novo. Se nasceu de novo, tem o Espírito Santo. E ele não vem visitar, a Bíblia diz que ele habita dentro de nós. Jesus disse, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vos enviar o Consolador. Você sabe por que você chora? É porque o Espírito Santo toca na tua vida. Você sabe por que eu estou aqui pregando? Não é porque eu conheço de Bíblia, não. E não é porque eu sei falar, não, irmãos, porque eu não sou bom pregador. É porque o Espírito Santo aprova ele me trazer aqui hoje. Foi o Senhor que me escolheu. Talvez ainda eu nem esteja entendendo onde Deus vai me levar. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui hoje que um dia eu quero pregar o Evangelho. Um dia, irmãos, eu sentei aí embaixo e eu olhava, eu achava maravilhoso um homem pregando. E eu, dentro do meu coração, eu achava que era eu, mas já era o Espírito Santo falando assim, um dia você chega lá. Quando eu entrei aqui na Igreja Batista para estudar, eu olhava aí de baixo e falava, Senhor, um dia ainda vou pregar nesse púlpito. E aqui estou eu. Mas não é por mérito não, é porque o Senhor quis, é porque o Espírito Santo quer usar a minha vida, mas também o Espírito Santo quer usar a vida de vocês. Você tem o Evangelho na tábua do teu coração, e você está se enchendo de sabedoria, está se engrandecendo. Irmãos, tem pessoas no meio do caminho sem entender nada. Tem pessoas precisando de uma palavra sua lá no teu trabalho, na tua escola. Tem pessoas que foi para o teu trabalho, para a tua escola e voltou triste porque não ouviu a tua palavra. Porque o Espírito Santo pediu para que você falasse e você não falou, irmãos. Mas quando nós damos ouvido ao Espírito Santo, ele enche a nossa vida. Ele guia os nossos caminhos. E nesse momento o Espírito Santo estava guiando Felipe para o meio do deserto. E a Bíblia diz que aquela carruagem passava. Oh, glória a Deus, aleluia, irmãos. Como é bom anunciar as boas novas do Evangelho. Talvez irmãos aqui pararam de pregar. Talvez irmãos aqui pararam de falar de Jesus. Talvez você esteja olhando para a dificuldade. Tem pessoas que deixaram de vir para a igreja por causa da pandemia. É verdade. Tem pessoas que não querem vir para a igreja porque o irmão falou mal. Talvez tem pessoas que não querem mais servir o Senhor porque o pastor é bravo, é duro, é disciplinador. Talvez alguém não quer mais pregar o Evangelho porque o Senhor tirou o seu emprego. Tirou a sua casa, talvez você esteja com uma enfermidade. Eu quero dizer que você está olhando para a dificuldade, mas o Senhor te convida hoje para olhar para o centro, que é o Senhor Jesus. Isso me faz lembrar de Estevão. Estevão pregando o Evangelho, ele era açoitado, ele era xingado. A Bíblia diz que Estevão morreu de joelho. Ele foi jogado para fora da cidade porque estava pregando o Evangelho. Mas Estevão não estava olhando para a sua dificuldade, porque ele sabia que isso ia acontecer naquele dia ou mais para frente.
Esteve ajoelhado, ele olhou para o céu. E a Bíblia diz que o céu estava aberto. E o Senhor estava ao lado direito de Deus. Oh, glória a Deus. E sabe o que ele falou? Deus perdoa ele pelos seus pecados. Estevão tinha tudo para desistir. Ele tinha tudo para parar. Mas ele preferiu olhar para a glória de Deus. Quando nós olhamos para o homem, nós caímos. Mas quando nós direcionamos nossos olhares para a obra de Deus, a gente se levanta mesmo de joelho, olhando para o céu. E a Bíblia diz que o céu está aberto. Aleluia, Deus. Versículo 30. E correndo Felipe, viu que lia o profeta Isaías, e disse: entende tu o que lê? E ele disse: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou-lhe Felipe, e rogou-lhe o eunuco, que Felipe subisse e se assentasse em sua carruagem. O eunuco vai representar uma grande maioria que lê a palavra de Deus, mas não entende. Muitos estão na igreja de culto a culto, domingo e domingo, mas não estão entendendo o que Deus está fazendo. Muitos vêm até tomar santa ceia, mas como Paulo diz, há muitos ainda que dormem. O eunuco até lia, o eunuco até se esforçava, mas ele não conseguia entender. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: não tem quem pregue, não tem quem me ensina. Está vendo a importância de eu e você pregar o Evangelho? Tem pessoas que não conseguem entender as Escrituras. Tem pessoas que não tomam direção na tua vida porque não conseguem entender as Escrituras. E o Senhor quer usar as nossas vidas para que essa pessoa tenha clareza das Escrituras. Então compartilhe aquilo que você aprendeu do Senhor com o teu próximo, com o teu irmão, porque talvez ele não esteja entendendo nada. Como o pastor aqui diz na aula bíblica dominical, são anões espirituais, anões teologicamente falando, pessoas que não cresceram na fé. E não é maldade, ela até tem uma boa intenção, mas ela não consegue entender o que está se passando. Tem pessoas que acreditam que o Senhor vai voltar, é verdade, mas ela não consegue entender a grandeza do que é. Ela não consegue entender o que é nascer de novo. Assim como Nicodemos também não entendeu nada. Tem pessoas que até hoje não entendem o que é nascer da água e do Espírito, irmãos. Você pode pregar a palavra com a tua vida. O seu vizinho tem que olhar para você e dizer, igual aquela mulher de Sunem disse: ei, eu vejo que aquele ali é homem de Deus. Eu vejo que aquele que passa é homem de Deus. A tua vida prega Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor transformou a minha e a tua vida. Deus não nos chamou à toa. O propósito dele ainda continua. O texto diz assim que o eunuco suplicou que o Felipe subisse na carruagem dele. Eu quero perguntar para os irmãos, com quem que você está andando? Será que a pessoa que está do teu lado está edificando a tua vida? Em quem você está confiando? Será que a pessoa que está te aconselhando, ela está usando a palavra do Senhor? Eu não sei quanto tempo Felipe andou dentro daquela carruagem, mas eu sei que enquanto ele estava ali dentro, ele falava do Senhor. Quando nós se reunimos, nós temos que falar do Senhor. Quando nós se reunimos nas nossas rodas diaconais, quando os pastores se reúnem, eles têm que falar do Senhor. Não adianta falar mal de A ou B.
Se Felipe tivesse falando mal de fulano ou de ciclano, mal de Estevão, mal de apóstolo, mal de quem estava perseguindo, aquele eunuco não ia se converter. Mas a Bíblia diz que ele falava de Jesus. A Bíblia diz que ele falava de Jesus. Então, se é para falar de alguém que nós falamos de Jesus, as pessoas precisam ouvir Jesus. As pessoas precisam ouvir nós falarmos de Jesus. E como eu disse, se um de nós não sabemos falar, irmão, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo usa a tua vida para falar. Quando Deus chamou Moisés, ele deu algumas desculpas. Senhor, eu não sei falar, Senhor. Senhor, eu não sou digno. Mas Deus queria Moisés. Deus quer que eu e você anunciamos a boa nova do Evangelho. Tem pessoas que ainda não conhecem, irmãos. O mundo é maior do que nós pensamos. O Evangelho, ele não está só aqui dentro da nossa igreja. Tem pessoas ainda sedentas pela palavra. Tem pessoas ainda precisando de um consolo. Tem pessoas que ainda não conhecem Jesus verdadeiramente. E eu vou dizer mais, tem pessoas dentro da igreja que não conhecem o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que nós não ficamos parados na estrada. Porque a carruagem vai passando. E se você tiver a oportunidade de evangelizar, evangeliza. Eu lembro aquele cego de Jericó que sentado ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A multidão queria impedir que ele fosse até o Senhor. Mas o Senhor voltou e escutou. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que aquele cego ficava na porta da estrada, da cidade, pedindo esmola. Ele tinha até licença para pedir esmola, irmãos. Mas uma palavra o salvou. Uma palavra de Jesus o tornou a ver. E o que é mais interessante é que aquele mendigo, ele não voltou para a esmola. A Bíblia diz que ele seguiu Jesus, provavelmente pregando as boas novas do Evangelho. Oh, glória a Deus! Deus é bom demais, aleluia, Senhor! O texto que o eunuco lia está em Isaías 53, 7, 8. E ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores ficava calado. E ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E a quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa das transgressões de quem? Dos nossos pecados. O eunuco lia, mas não entendia. Quem é esse? Quem é esse que é uma ovelha? O que tudo isso quer dizer? Mas Felipe chega e diz assim: olha, sabe este? Porque o eunuco pergunta assim: de quem que ele está falando? O profeta está falando de quem? Dele ou de outro? Irmão, mais uma lição que eu aprendo. Temos que falar de Jesus, não de nós. A não ser que o testemunho nosso vá glorificar o nome do Senhor Jesus. Os púlpitos estão cheios de pessoas cheias de ego. Os púlpitos estão cheios de pessoas falando de si mesmo. É apontando o dedo, levantando, exaltando o irmão.
Se tiver que falar, fala de Jesus, não fala de você. Nós não somos nada. O apóstolo Paulo diz assim: miserável homem que eu sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? A minha vida não muda ninguém, mas o que Deus fez na minha vida muda alguém. O que eu falo de mim não edifica a ninguém, mas quando eu falo de Jesus, alguma vida vai ser mudada. Pega um livro do maior filósofo que puder e dá para a vida da pessoa. Ela continua na mesma. Agora dá uma Bíblia, a vida dela é transformada. Ao decorrer das Escrituras, nossas vidas vai ser transformada. Então, se eu falar de mim para mim mesmo, não edifico a vida dos irmãos. Mas se eu subir aqui e anunciar o evangelho das boas novas de Jesus, os irmãos vão saindo aqui dizendo: eu quero ser igual a ele, eu quero esse Jesus para a minha vida. Outrora eu olhava, via a igreja cheia, esse povo barulhento. Que loucura, irmãos. Aí hoje eu estou aqui dentro fazendo barulho. Aí eu vejo que é loucura mesmo. Essa é a loucura da pregação. Mas eu me alegro porque Deus faz assim. Eu prefiro as coisas loucas para confundir a sábia. Eu prefiro os fracos para confundir os fortes. Então, se eu falar de mim mesmo, nada edifica. É só história. Mas quando eu falo de Jesus, vidas são transformadas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Isaías 52, versículo 7 diz: quão formosos são sobre os montes os pés daquele que anuncia o Evangelho. Quão formosos são os pés daquele que anuncia o Evangelho. Irmãos, quando nós estamos no caminho do Senhor, o Senhor nos guia para onde devemos ir. O Espírito Santo é quem nos direciona. Deus vai mandar pessoas aqui para alguns lugares. E você não vai entender nada. Mas Deus está mudando a vida de pessoas aqui dentro hoje. Eu não sei qual foi a forma que você entrou aqui hoje. Eu não conheço o teu coração. Mas a Bíblia diz que o Senhor já sondou desde a tua casa. E o Senhor está fazendo algo novo na tua vida. E eu creio que o Espírito Santo está falando com você agora. Xalamanto adecanta lavassúria. Você sabe o que Deus está falando contigo agora. Aleluia, Deus. Às vezes nós pregamos, irmãos, e não vemos o resultado. Mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Eu prego, mas quem convence é o Espírito Santo. Enquanto eu estou aqui pregando, o Senhor está trabalhando na tua vida. O Senhor está trabalhando na minha vida. O Senhor está trabalhando lá em casa. O Senhor está trabalhando no meu trabalho. O Senhor está me direcionando aqui, irmãos, para falar algo para edificar as nossas vidas. Então não pensa que você veio ao culto e nada mudou. Eu tenho aproximadamente 8, 9 anos de conversão. Tem pessoas que têm 40 e diz que quase não viu Deus fazer nada. Olha para trás, irmãos. Vê de onde o Senhor nos tirou. E o que é melhor, sabe o que é? É que nós não temos vontade de voltar para lá. Sabe por que você não tem vontade de voltar para lá, para o lamaçal do pecado? Porque você é ovelha. Quem volta para o lodo, quem volta para o barro é porco.
Ovelha, ela cai, ela se suja, mas depois que ela se limpa, ela não passa mais lá. E assim somos nós que somos guiados pelo Espírito Santo. Somos nós que deixamos a vida ser levada pelo Espírito Santo, conduzida por Deus. Quando nós entregamos as nossas ansiedades, os nossos medos na mão do Senhor, é Ele que trata conosco. Eu não sei se todos sabem aqui, mas eu passei um bom período, uma férias no hospital. Quando eu tive alta numa cadeira de roda, eu mal podia falar, eu não sei o que estava acontecendo comigo, se era emoção, porque depois de 72 dias sem ver a rua, e ali fizeram uma festa porque era um milagre, e ali deram uma oportunidade para falar, e eu não conseguia falar nada, mas a minha boca abriu, e eu lembrei do versículo de João, capítulo 9, que diz assim, que tem enfermidade que não é para a morte, é para a glória de Deus. Aí eu entendi que aquilo que eu estava passando era para a glória de Deus. Aí outro dia eu estava viajando no Senhor, e eu olhava para o céu e falava, Senhor, por que tudo isso aconteceu, né? Nós temos as nossas questões com Deus, nosso questionamento, e aí Deus se calava, e eu falei, meu Deus, deixa para lá, deixa eu fazer o que eu estou fazendo. Quando eu cheguei em casa, aí eu lembrei de uma fisioterapeuta que ajudou a cuidar da minha vida, e aí quando eu mandei a mensagem, ela falou, Marcelo, louvado seja o Senhor, eu estava falando de você agora. Aí eu entendi, porque a minha vida estava pregando lá em outro hospital. Talvez naquele hospital tinha pessoas que o homem já não dava mais nada, assim como não deram para mim. O médico falou, ei, esse daí não tem mais jeito. Mas os médicos dos médicos falaram assim, tem, porque eu sou contigo. A sua vida é direcionada pelo Espírito Santo. Nós às vezes não vemos o resultado das nossas pregações. Mas eu creio que o Senhor está pregando. Eu creio que o Senhor está agindo naquelas pessoas mais humildes. Às vezes esperamos algo de grandes pregadores, profecias. Irmãos, às vezes eu passo nas vilas, eu vejo aquelas igrejas vazias, aquela senhorinha do círculo de oração, louvando o hino do cantor cristão. E aí eu me pergunto, Senhor, aonde estão os cantores? Aonde estão os adoradores? Aquelas pessoas que têm formação numa faculdade, aquelas pessoas que deveriam estar pregando, que têm formação teológica, que o Senhor chamou para pregar o Evangelho, irmãos, eles não querem mais saber da humildade do Evangelho. Ele está querendo pregar em igreja cheia. Os cantores estão querendo virar artista. Eles só louvam por dinheiro. Mas o Senhor levanta a irmã da oração para louvar lá na frente, porque a obra dele não termina. Se você não confia no Senhor, confia em Deus. O Senhor tem cuidado das nossas vidas. Nada tem faltado. Eu sei que tem pessoas aqui que perderam a vida de algum parente, de algum irmão, dos seus familiares. Ei, mas isso era propósito de Deus. Tem um fim para todos nós. Mas no fim tem o começo. A Bíblia diz que nós morremos uma vez. Nós nascemos duas vezes para morrer uma vez só. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque o dano da segunda morte vai ser para o ímpio. Aqueles que não acreditam na loucura da pregação. Aqueles que têm a oportunidade de ouvir o Evangelho e recusa. Porque o mesmo Evangelho que te salva é o mesmo Evangelho que te condena. A Bíblia diz que todos vão ser injustificados diante de Deus. Porque
todos vão ter a oportunidade de ouvir as boas novas do Evangelho. Então pregue a palavra de Deus, porque você é um missionário. Você foi nascido, você foi gerado, foi feito do novo. Deus te fez algo novo para você pregar as boas novas do Evangelho, porque nós somos suas testemunhas. Nós testemunhamos o poder de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Versículo 36. Indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse ao eunuco: eis aqui a água, o que impede eu ser batizado? O 37. E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Felipe como eunuco. Sabe o que aconteceu? Felipe batizou o eunuco. Aí você me pergunta assim: irmãos, então quer dizer que eu estou aqui hoje, ouvi o Evangelho, então eu posso ser batizado? Irmãos, se você crê, Romanos 10, 9, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e proferir com a tua boca, você será salvo, irmãos. Nada impede de nós manifestarmos aquilo que Deus fez dentro de nós, através do testemunho das águas. Porque o batismo, estou professando para o mundo o que Deus fez aqui dentro. Mas eu quero levar em conta que aquele homem andou mais de 85 horas para adorar o Senhor. Mesmo que ele não tinha ciência do que era o Evangelho, ele tinha as Escrituras na mão dele. Ele já buscava o Senhor, Deus já estava trabalhando na vida dele. Aí tem pessoas que vêm à igreja, se batiza. Já viu, às vezes o pastor reúne muita gente para ser batizado. Quem quer ser batizado? Como se fosse uma escolha. Não, irmãos. É o Espírito Santo que te chama. Porque quando nós descemos as águas do batismo, o Espírito Santo já trabalhou aqui dentro. O Espírito Santo já transformou a minha vida. E aquilo que era moradia de Satanás, agora não é mais, é moradia do Espírito Santo. Por isso que tem pessoas que andam um tempo no Evangelho e depois caem, porque se batizou por pura emoção. Irmão, mas como você sabe que o eunuco não foi emoção? Porque a Bíblia diz que quando ele acabou de ser batizado, Felipe foi arrebatado. E o texto é claro em dizer que ele saiu alegre, saltitando de alegria. Ele não olhou para o homem, ele olhou para o Senhor. E quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo, nós temos uma alegria que não sabemos de onde vem. Aliás, nós sabemos, as pessoas é quem não sabem. As pessoas dizem assim: você não tem nada para comer e você está feliz. As pessoas dizem: pastor, você não tem um carro, às vezes quando tem é faltando gasolina, mas você é feliz. Essa é a alegria que o eunuco sentiu naquele momento. A alegria do lavar regenerador do Espírito Santo. E a palavra de Deus estava se cumprindo na vida de um estrangeiro. Começando em Jerusalém, descendo para Samaria e nos confins do templo. E a palavra de Deus chega aqui hoje para mim e para a tua vida. Através desses irmãos. Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar a Ju e o irmão Rogério. Vem aqui, irmãos. Vamos adorar o Senhor juntos. Glória a Deus, aleluia.
Irmãos, fiquem de pé. Eu quero orar pela vida de vocês. Fiquem de pé. Eu não conheço a vida de todos os irmãos que estão aqui. Eu não sei qual o propósito de você vir até aqui hoje. Mas eu estou aqui na autoridade do Senhor Jesus Cristo, pregando as boas novas do Evangelho. E eu quero dizer para você hoje que foi tocado por esta palavra. Eu quero dizer para você hoje que deu ouvido à voz do Espírito Santo. Eu quero dizer para você hoje, se você crê, assim como Paulo diz aos Romanos, com a sua boca proferir, o seu coração crer no Senhor Jesus Cristo, eu quero te convidar para vir aqui até a frente. Eu quero te convidar para que você seja revestido pelo poder do Espírito Santo. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estavam desviadas na beira do caminho, mas o Espírito Santo está indo te buscar e agora. O Espírito Santo quer tratar com a sua vida. E eu te convido, se você quer aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Não tenha vergonha, irmãos, é o Senhor trabalhando na tua vida. Se você aceita o Senhor como o único e suficiente Salvador, não teve a sua vida regenerada, eu quero que você dê um passo aqui na frente. Eu quero que você aceite esse Senhor que transforma as vidas. Eu quero que você leve esse Senhor, o Espírito Santo, para a tua casa. Eu quero te convidar, irmãos, a receber esse Evangelho das boas novas. Não tenha medo de aceitar o nosso Senhor, porque Deus morreu na cruz do Calvário para nos tirar do pecado, mas para que Ele possa fazer parte das nossas vidas, nós precisamos aceitar Ele como o único e suficiente Salvador. Entrega a sua vida para Jesus. Talvez você se sinta ainda no pecado e quer se regenerar com o Senhor. Eu te convido para vir até aqui na frente. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há,
Aleluia, Jesus. Pode ficar de pé, irmãos. Deus, soberano Deus, eterno Pai. Senhor Jesus, aqui estivemos presentes, Senhor, estamos, Deus. Deus, eu quero pedir que o Senhor abençoe a vida dos irmãos, Pai. Deus, vai de encontro com cada um que está aqui, Senhor. Deus, vai de encontro com as suas famílias, Pai. Se tiver alguém aqui, Deus, caído, que o Senhor levanta, Pai. Se tiver alguém aqui cambaleando na fé, Senhor, que o Senhor edifica a tua vida, Pai, pela palavra, Senhor, proferida pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, se entrou alguém aqui enfermo, Deus, que seja curado, Pai. Que o seu nome venha a ser glorificado, Senhor, neste lugar, Papai querido. Vá de encontro, Deus, com aqueles que estão tristes, Senhor. Vá de encontro, Deus, com aqueles que estão famintos, Deus, pela palavra, Senhor Jesus. Vá de encontro também, Senhor, aqueles que estão me assistindo da sua casa. E se você que sente de confessar o Senhor Jesus, nada impede parede, nada impede, não tem distância que impede de você confessar o Senhor Jesus Cristo. Aonde você estiver, coloca a mão no teu coração e diz assim: Senhor, eu te aceito na minha vida. Senhor, quando eu morrer, eu quero morar contigo, Deus. Eu quero fazer parte da tua morada, eu quero ter uma vida eterna, Jesus. Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Jesus, transforma a minha vida, Pai. Senhor, eu entrego os meus caminhos a Ti, Deus. Conduza, Senhor. Não me deixe cair nem para a direita, nem para a esquerda, Deus. Me leva para o alvo, porque é do alto que vem o meu socorro, Jesus. Abençoa, Deus, a Tua igreja, Papai querido e santo. No nome de Jesus eu agradeço. Amém. Também agradeço a minha oportunidade, os irmãos, se assentar. Que Deus abençoe.